Fala galera, estamos de volta aqui com o sistema cardiovascular e nesse bloco nós vamos começar falando em relação aos limites. Limites que envolvem aí as estruturas vizinhas que estão ao redor do coração. Então olha aqui comigo na nossa imagem, né, na superfície anterior nós vamos ter o osso externo e ao redor aqui um pouco as costelas, né, que se conectam ao osso externo. Observe que o osso externo é o local onde é feitas as compressões torácicas numa parada cardíaca, porque é o local onde vai exercer uma força sobre o coração, quando ele está sem funcionar, né? A compressão torácica do socorrista vai ali comprimir o coração para ejetar o sangue. Na superfície inferior, a gente tem o músculo diafragma, o principal músculo respiratório, onde está o coração aqui repousando, a parte do ápice cardíaco sobre o diafragma. Na borda direita, o pulmão direito, na borda esquerda, o pulmão esquerdo. Limite superior são os grandes vasos do coração. Observe que esses grandes vasos, pessoal, eles são responsáveis pela parte aqui de manutenção da pressão arterial, né, da estabilidade hemodinâmica. Então, quando há uma compressão nessa região aqui, né, de grandes vasos, artéria, aorta, artéria pulmonar, nós vamos poder encontrar aí instabilidades hemodinâmicas, que é o que acontece, por exemplo, no pneumotórax hipertensivo. Pneumotórax, entrada de ar entre as pleuras visceral e parietal do pulmão, vai comprimir o pulmão comprime traqueia, grandes vasos, gerando aqui até o choque circulatório por conta disso. Então, é uma região muito importante em relação à manutenção da nossa vida, né? A manutenção aqui da nossa vida depende da integridade dessas estruturas de forma muito importante, tá? E posteriormente nós vamos ter a traqueia, fazendo parte do sistema respiratório, o esôfago fazendo parte do sistema aqui digestório, né? Sendo aí um condutor do alimento, e a artéria aorta descendente, tá? Então, a artéria aorta nós vamos ter a parte ascendente, onde saem as coronárias, a parte do tronco, né, da artéria aorta, o arco da aorta, onde esse arco vai estar dando origem a, por exemplo, as artérias que vão estar aí nutrindo o nosso corpo, né? E nós vamos ter a artéria aorta descendente, onde vai ter a descendente torácica e a descendente abdominal, ok? Lembrando que a aorta, ela faz tipo um cajadozinho aqui, tá? Que é ascendente, aqui é o arco da aorta, né? E aqui a parte descendente, ok? Essa vista, né, essa imagem do Netter, aquele livro de anatomia, né, o qual eu sou, assim, muito admiradora, porque são imagens maravilhosas para o nosso entendimento e para que a gente possa debruçar sobre a anatomia de uma maneira geral. Essa parte posterior do coração vai ensinar alguns detalhes aqui importantes para a gente, tá? Primeira coisa, eu vou ter aqui a visão posterior. A segunda coisa que eu quero reforçar com você é o seio coronário. Observe aqui uma veia grande que vai estar recebendo sangue de outras veias do coração, tá? Para devolver o sangue para a veia cava. Observe que é importante destacar nessa imagem que nós vamos estar trabalhando aqui um pouquinho, entendendo que o coração vai receber sangue por meio das artérias, né? Nós vamos ter a coronária esquerda e direita. A coronária direita vai dar origem ao ramo aqui da descendente posterior, que vai irrigar, levar sangue à parte posterior do coração, tá? E aí, por meio de veias, esse sangue vai voltar aqui para a veia cava quando essas veias se unem nesse seio coronário. Isso aqui cai em prova, é importante a gente pensar nisso aqui, ok? Vamos lá na terceira questão. Na cavidade torácica, encontramos o coração com seu ápice voltado para cima e sua base ancorada no músculo diafragma, que limita esta região com a cavidade abdominal. Gente, quando eu falo em base e ápice cardíaco, é importante destacar que o ápice cardíaco é essa pontinha aqui, tá certo? Então, a parte do ápice, ele que vai estar sobre o músculo diafragma, ok? Por isso que está errado. Então, o ápice cardíaco e a base, tá ok? A gente chegou a comentar no bloco passado em relação às camadas do coração. Agora é hora de aprofundar um pouquinho, ver as imagens e trabalhar detalhes em relação a isso, tá?
Então, eu tenho aqui o músculo cardíaco sendo a camada mais grossa e em camada intermediária do coração, tá? A parte que reveste o músculo é o epicárdio, também chamado de pericárdio visceral ou pericárdio seroso, ok? E aqui internamente eu tenho o endocárdio, uma fina camada que reveste os nossos músculos aqui, o nosso músculo cardíaco, né, os músculos papilares também, fazendo com que dentro do coração tenhamos uma fina camada deslizante para que o sangue passe sem nenhuma resistência. Nessa imagem aqui, um esqueminha que eu achei interessante, né? Nós vamos ter a subdivisão do pericárdio. Nós vamos ter o pericárdio fibroso, que é um saco, tá? Então, vai ter um saco que envolve o coração. Então, assemelha-se a um saco que repousa sobre o diafragma e se prende a ele. O pericárdio seroso, né, que é aquele mais fininho, ele vai estar revestindo internamente o nosso coração, chamado de pericárdio seroso, pericárdio visceral, né, revestindo ali por fora. É mais interna e também chamada de epicárdio. Então aqui, ó, nessa imagem anterior, observe comigo, epicárdio, também chamada de visceral ou pericárdio seroso, tá? É o que vai colar ali no coração, ok? Então tá fortemente aderido. E o pericárdio seroso também. Lembra que quando eu falei no primeiro bloco que ao redor do pericárdio fibroso tem tipo uma camadinha aqui que reveste esse fibroso? É esse pericárdio seroso parietal de parede, tá? Ele é mais externo e está fundido ao pericárdio fibroso. Então, se você, né, pegar ali num corpo humano, você abrir o saco pericárdico, você vai ver que tem uma duplazinha ligação ali entre esse saco, né, e uma fina camada que reveste aqui por dentro esse saco, que é chamado de pericárdio seroso parietal, tá? Professor, o que mais cai em prova? O que mais cai em prova é focando aqui no pericárdio fibroso como um saco, né, que reveste o coração aqui externamente, mantendo um espaço pericárdico. Esse espaço pericárdico, gente, ele é importante estar vazio, porque se ele tiver, por exemplo, com sangue, por ruptura de algum vaso aí, a gente vai ter o que a gente chama de tamponamento cardíaco, que impede o coração de bater adequadamente. Sugere, inclusive, um choque que para algumas literaturas é chamado de obstrutivo e para outras esse choque vai ser chamado de cardiogênico extrínseco, né? Porque não tem culpa propriamente no coração, mas que está interferindo na função cardíaca. Então, o pericárdio é a membrana que reveste e protege o coração. Restringe o coração à sua posição no mediastino, embora permita suficiente liberdade de movimentos, né, em relação às contrações. O pericárdio consiste em duas partes principais, o fibroso e o seroso. A gente já viu isso aqui no esqueminha, entendeu direitinho, né? O fibroso é um tecido conjuntivo irregular denso, resistente e inelástico. Por isso que quando tem sangue preso ali, a gente não consegue essa distensibilidade, né, do pericárdio, porque ele é inelástico. Assemelha-se a um saco mesmo que repousa sobre o diafragma e se prende. O seroso é mais profundo, uma membrana fina, delicada, que forma uma dupla camada, circundando o coração. A camada parietal, revestindo o pericárdio aqui, fibroso, né? E o pericárdio seroso está fundido ao pericárdio, então, do saco ali fibroso. E a visceral, mais interna, que também é chamado de epicárdio, adere fortemente à superfície do coração. Então, outra imagem para a gente aprofundar isso aqui, tá? Então, tem a camada fibrosa, o pericárdio parietal revestindo essa camada fibrosa, tem o pericárdio visceral, que também é chamado de epicárdio, revestindo o músculo cardíaco aqui propriamente dito, nosso miocárdio, tá? E o endocárdio, a camada interna. Epicárdio, camada externa, uma delgada lâmina de tecido, né? Tudo que a gente já viu aqui, só para a gente poder colocar no slide. O miocárdio é o músculo. Observe que o músculo cardíaco é um músculo específico, né? Ele é estriado, mas ele é involuntário, então ele vai se diferenciar do músculo liso, por exemplo, do nosso sistema digestório, né? Ele também vai se diferenciar dos nossos músculos esqueléticos, porque o esquelético é voluntário, meu bracinho aqui se movimentando, e o coração ele é involuntário. Então é muito importante trazer para vocês essa especificidade que o músculo cardíaco tem aqui, ok? Além disso, a capacidade dessas células, né, de se estimularem a atomicidade
né, autoexcitabilidade e permitir com que elas se contraiam com o estímulo gerado pelo próprio coração. O endocárdio é essa fina camada de tecido conjuntivo, tá? O tecido conjuntivo no contexto aqui histológico, né, do tecido que está ali formando aquele endocárdio. A superfície lisa e brilhante permite que o sangue corra facilmente sobre ela. Ele também reveste as válvulas e é contínuo com o revestimento dos vasos sanguíneos que entram e saem do coração. As câmaras, a gente já tinha conversado lá no iniciozinho do primeiro bloco, né, sobre os átrios. Aqui naquela imagem a gente não dava para ver, mas aqui a gente tem o septo interatrial nessa imagem, separando o átrio direito do esquerdo. E aqui a gente tem o ventrículo direito e esquerdo sendo separado pelo septo interventricular. Aqui nessa imagem eu acho bem interessante, né, uma organização em esquema do nosso ciclo cardíaco. No primeiro bloco a gente conversou um pouquinho sobre ele, a gente vai aprofundar, né, inclusive detalhando aí fases da sístole, fases da diástole de forma bem detalhada. Aqui a imagem traz pra gente de forma esquemática onde que o sangue está, né, sem receber oxigenação, aonde que ele foi oxigenado, que é o pulmão, quando a gente vai estar aqui passando para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e corpo com o sangue oxigenado, ok? Muito importante a gente ter essa imagem aqui desenhada na nossa cabeça. Eu gosto muito de foto, sabe? Na minha mente, na hora da prova, essa imagem vem na minha cabeça e eu consigo raciocinar a minha questão, ok? Essa tabelinha aqui, gente, ela é super interessante, porque a gente separa todas as estruturas que tem do lado direito, todas as estruturas que nós temos do lado esquerdo. E aqui eu aproveito nessa imagem para reforçar que a artéria pulmonar, apesar de estar aqui, né, no lado direito, é a única artéria que conduz sangue pobre em oxigênio, tá? E as veias pulmonares vindo para o lado esquerdo, né, saindo aqui do nosso pulmão e indo para o nosso lado esquerdo, o átrio esquerdo, é a única veia que carrega sangue aqui rico em oxigênio, tá? Então, lembrando aqui do lado esquerdo nós temos a válvula ou válvula, né? Pode usar um nome ou outro, mitral, e a válvula aórtica ou válvula aórtica, que separa aqui, né, o nosso ventrículo esquerdo da nossa artéria aorta, ok? Do lado direito nós vamos ter a válvula tricúspide e a válvula ou válvula pulmonar. Ok? Olha aqui como que isso foi cobrado em prova no CESP. Todas as artérias conduzem sangue rico em oxigênio e nutrientes, que são substâncias essenciais às células do organismo humano. Observe que não são todas, olha os termos amplificativos aqui. Nós temos a exceção, a artéria pulmonar, né? Então, a artéria pulmonar conduz o sangue pobre em oxigênio. Por isso está errada a nossa questão. Observe que isso foi cobrado também em outras bancas, a exemplo aqui da IDECAM. Hematose pulmonar é a troca gasosa que ocorre entre o sangue e o ar existente nos pulmões. Esse processo tem por finalidade a manutenção do equilíbrio ácido-básico no organismo. Com relação ao transporte de gases no sistema sanguíneo, assinale a alternativa correta. O equilíbrio ácido-básico, gente, a gente vai estar aqui sendo mantido por meio do gás carbônico da respiração, né, nessa troca respiração e circulação, e também o bicarbonato controlado por meio do sistema renal, ok? Então, aqui vai estar o sistema do equilíbrio ácido básico, porque a quantidade de gás carbônico e bicarbonato no nosso sangue é quem vai definir o nosso potencial hidrogeniônico, o pH, ok? Só para a gente entender o que é esse ácido básico. Letra A, veia pulmonar. Veia pulmonar carrega sangue rico em CO2. Gente, isso aqui se trata de uma exceção. A veia pulmonar é a única veia do nosso corpo, né? As veias pulmonares são 4, são as únicas veias que carregam sangue aqui, ó, rico em O2, tá? Artéria pulmonar carrega sangue rico em O2. Essa aqui é a nossa outra exceção. Nós vamos ter a artéria pulmonar aqui carregando sangue rico em CO2, tá? Ela é a única artéria que não transporta aqui o sangue oxigenado. Então, a artéria pulmonar carrega sangue rico em CO2, opa, aqui é o nosso gabarito. A artéria aorta, responsável por conduzir sangue oxigenado ao átrio direito. Olha que bobagem, né? Primeiro, o sangue sai de átrio para ventrículo, do ventrículo para artéria, né? Então, observe aqui que eu vou ter, no caso da aorta,
o lado esquerdo. Então, átrio esquerdo, sangue sai para o ventrículo esquerdo ele vai para a artéria aorta, que leva o sangue para o corpo, tá? Então, nada a ver da artéria indo para o átrio. Quem chega no átrio são as veias cavas, né? Superior e inferior. A arteríola possui o maior calibre e recebe o sangue com grande pressão diretamente do ventrículo esquerdo. Gente, quando eu falo de arteríola, eu estou falando de uma divisão das artérias. A artéria recebe sangue do ventrículo e conforme ela vai aqui irradiando, indo para o caminho onde ela vai irrigar de sangue, levando oxigênio e nutrientes, ela vai se ramificando, se dividindo. E essas divisões das artérias que vão gerar as arteríolas, que são os vasos de maior resistência, tá? É ali que a gente vai controlar para onde que o fluxo sanguíneo vai estar sendo conduzido, tá certo? Porque nas arteríolas a gente tem um poder muito grande de causar um aumento ou diminuição da resistência, para que a gente possa priorizar alguns momentos aqui a nossa circulação, tá certo? Então, por exemplo, se eu estou tendo um sangramento, hemorragia, o que vai acontecer no meu corpo? Meu corpo vai dizer assim, gente, a gente está perdendo líquido, precisamos priorizar os órgãos nobres para a gente se manter vivo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar aqui, né, essas arteríolas, tá certo? E bloquear aqui esses capilares nos tecidos onde não está precisando de sangue e tem uma maior resistência à isquemia. Então, a pele, por isso que a pele fica pálida, né, fica ali sudoreica, fica ali branca mesmo, né, fria. Por quê? Diminui a quantidade de sangue na pele quando eu estou tendo um sangramento. Mesma forma, é prioridade produzir urina quando eu estou ali perdendo sangue? Não, eu tenho que reter água no meu corpo, né? Tentando manter o volume de sangue circulante. Então, o rim também, nessas arteríolas renais, vai diminuir a luz do vaso para ir menos sangue possível para o rim, para que a gente não filtre o sangue naquele momento, porque a gente quer reter um pouco mais de volume. Então, essas arteríolas são vasos de resistência de subdivisão das artérias e não entram em contato direto com o ventrículo, ok? Questão 6. Prova aqui do SESC no Instituto Hospital de Base 2018. No que se refere à anatomia e fisiologia humana, julgue o item. A aorta conduz o sangue desoxigenado do corpo ao coração. Nada a ver, né, gente? Quem é que leva o sangue desoxigenado do corpo ao coração? A veia cava. A veia cava. A artéria aorta conduz sangue rico em oxigênio para onde? Para o corpo, do coração para o corpo, ok? Aí a gente vai começar a falar de cada uma dessas nossas câmaras, tá? Começando aqui do átrio direito, tem uma forma, a borda direita do coração, recebe sangue rico em CO2, de 3 veias, a veia cava superior, veia cava inferior e o seio coronário. A gente mostrou, né, logo no início desse bloco, ali o coração na parte posterior, onde a gente viu, né, o seio coronário, tá? A gente vai estar aqui recebendo sangue nessa parte do nosso coração. Da parte de baixo vem a veia cava inferior, da parte de cima, né, membros superiores e cabeça, né, a veia cava superior, e do próprio coração vai estar drenando por meio do seio coronário, levando o sangue para o átrio direito, tá certo? A veia cava superior recolheu o sangue da cabeça e parte superior do corpo. A inferior recebe o sangue da parte mais inferior, abdômen e membros inferiores. O seio coronário é o sangue que nutre o miocárdio e leva o sangue ao átrio direito. Questão 7 aqui da nossa aula, Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Banca IDECAN 2017. A principal veia do coração responsável por receber quase todo o sangue venoso do miocárdio tem o nome de seio coronário e se desemboca no... Gente, quando a gente viu aquela figura do néter, parte posterior ali do coração, a gente viu esse seio coronário, né? E agora há pouco nós estávamos falando do átrio direito, que recebe sangue da veia cava superior, veia cava inferior e desse seio coronário, ok? Então, esse seio coronário vai estar drenando o sangue das outras veias do coração, né? Juntando aqui nele para levar lá para o nosso átrio direito, ok? Então, a letra A, portanto, aqui é o nosso gabarito. O átrio esquerdo é a cavidade de parede fina, com parede aqui posterior e anterior lisa, que recebe o sangue já oxigenado por meio de 4 veias pulmonares. O sangue passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo através da válvula aqui, ou válvula bicúspide, também chamada de mitral. Olha aqui, questão de número 8.
Para o desempenho consistente de suas atividades, é necessário que o profissional de saúde tenha conhecimento do funcionamento dos diversos sistemas. Em relação ao funcionamento do coração, assinale a opção correspondente ao funcionamento do átrio esquerdo. Então, olha aqui. O que é que o átrio esquerdo faz? Letra A, recebe o sangue venoso proveniente dos sistemas. Gente, quem recebe sangue venoso proveniente dos sistemas é o átrio direito, a gente quer o esquerdo. Recebe o sangue oxigenado proveniente da circulação pulmonar por meio das veias pulmonares. Então, aqui está o nosso gabarito, né? Então, por isso que eu falei para você daquela imagenzinha da sequência, de onde vai para onde, né? O sangue, se é oxigenado, se não é, aquela vermelha e azul, lembra? Depois a gente vai até detalhar um pouquinho mais ela para vocês, tá? Então, aqui ajuda muito a responder essas questões. Bombeia o sangue para a circulação sistêmica. Quem bombeia o sangue para a circulação sistêmica é o ventrículo esquerdo, tá? Por meio da artéria aorta, tá? Bombeia o sangue para os pulmões. Quem faz parte da pequena circulação e bombeia o sangue para o pulmão é o ventrículo direito, ok? O ventrículo direito forma a maior parte da superfície anterior do coração. No ósseo átrio ventricular direito, há um aparelho denominado válvula tricúspide, que serve para impedir o sangue retorne aqui do ventrículo para o átrio direito. Essa válvula é constituída por 3 lâminas membranáceas, tá? Que é esbranquiçadas e irregularmente triangulares. O ventrículo esquerdo forma o ápice do coração, aquela pontinha lá. No ósseo átrio ventricular esquerdo, encontramos a válvula átrio ventricular esquerda, constituída apenas por 2 lâminas, que é a mitral ou chamada de bicúspide, tá? As cordas tendíneas ou cordoalhas tendinosas, né? Tanto o ventrículo direito quanto o esquerdo possui essas cordas tendíneas, que fixam aqui as válvulas, né? As válvulas, as cúspides das válvulas, né? Ao músculo cardíaco, aos músculos papilares. Então, aqui nessa imagem do NET, a gente consegue visualizar, né? Por meio do corte do coração, observe a imagem que a gente está vendo, é o corte do coração internamente, e dessa forma a gente consegue ver as cordas tendíneas, que vai prender aqui as válvulas ao músculo papilar cardíaco, ok? Então é muito importante entender a função dessas cordas aqui tendíneas para poder entender depois o ciclo cardíaco e por que que o sangue consegue ficar com a pressão tão alta dentro do ventrículo sem retornar para o átrio, justamente pela força aí e pelo controle dessas válvulas que vão estar nessas válvulas conectadas ao músculo por meio dessas cordas tendíneas, tá? Então, muito importante a gente entender esse detalhe por meio dessa imagem. Então, aqui do lado esquerdo, a válvula mitral, no sentido aqui átrio-ventricular, né? E tricúspide do lado aqui direito, aqui esquerdo. A aórtica do lado esquerdo, entre o ventrículo e a artéria aorta, e a pulmonar do lado direito. As cordoalhas tendinosas ou cordas tendíneas, na sua prova pode vir com essas 2 nomenclaturas, são fibrosas que fixam as válvulas. Com relação à circulação coronariana, aqui é bem importante, gente, a gente entender, né, que o coração ele vai receber o sangue na diástole, o que é uma exceção em relação ao nosso corpo, tá certo? Então, quando há aqui a ejeção do sangue pela artéria aorta, né, nós vamos ter o que aí, gente? Nós vamos ter a sístole e isso vai levar o sangue para os nossos tecidos, tá? No sentido do coração, o momento que ele recebe sangue é no momento da diástole, tá certo? Então, o coração tem essa exceção. As artérias coronárias, elas estão saindo ali, né, da artéria aorta ascendente, a parte que vai subindo da artéria aorta, logo no iniciozinho dela, a gente vai ter ali a saída das nossas coronárias. A coronária direita, que vai irrigar o lado direito do coração, juntamente com a descendente posterior, irrigando a parte posterior do coração. E a artéria esquerda, né, que é chamada de coronária esquerda, a gente vai estar com a nossa descendente anterior e a artéria circunflexa, sendo aí dividida em relação à nossa coronária esquerda, tá? É muito importante esse entendimento, porque qual é a situação mais importante de mortalidade hoje no nosso país e no mundo?
as doenças cardiovasculares, né? E aí, dentre elas, nós vamos ter o infarto agudo do miocárdio, que é justamente a obstrução do fluxo sanguíneo ao miocárdio por conta de obstrução dessas artérias. Então, isso tem uma grande relevância, né, em relação ao impacto de indicadores de mortalidade em relação ao nosso país, tá? Justamente pelas condições, né, socioeconômicas e todos os aspectos que influenciam a nossa vida na modernidade, em relação à alimentação mais rápida, muito produto industrializado, muita gordura, pouco exercício. Então, tudo isso traz repercussão de obstrução dessas artérias, né, como fator de risco aí relevante nesse contexto. Somada, claro, né? Hipertensão, idade, outros fatores. Mas, enfim, o que eu quero trazer aqui na anatomia e fisiologia é a importância de entender essa circulação de forma aprofundada por conta do contexto em que ela vai se envolver na patologia do infarto agudo do miocárdio, ok? Então, observe que as artérias coronárias vão irrigar o nosso coração e o seio coronário vai estar aqui drenando esse sangue para o retorno do átrio direito, tá? Então, um vai e o outro volta, tá certo? O tronco esquerdo, ou seja, a coronária esquerda, nós vamos ter aqui a artéria descendente anterior, irrigando a parte anterior do coração, e a circunflexa. Além disso, os outros ramos aqui de menor relevância para a prova, que é o diagonal e o marginal. O tronco direito, que cai em prova dele, é que vai estar aqui irrigando a parte direita e também vai estar dando origem à descendente posterior, ok? Então, muito importante, gente, é entender esse aspecto aí, né, da nossa irrigação cardíaca, ok? Então, aqui na imagem a gente consegue ver a nossa coronária esquerda e a nossa coronária direita, ok? Então, coronária direita, a gente vai estar ela aqui com a descendente posterior, né, irrigando a parte posterior, por meio da coronária direita também. E à esquerda nós vamos ter aqui a descendente anterior e a circunflexa. Aqui são as informações importantes no contexto dessa imagem. Outra imagem, para a gente poder fixar bem isso aqui, ó, uma imagem mais bonita, inclusive, artéria coronária direita, tá vendo aqui? Ok, irrigando aqui o ventrículo direito, tá certo? E do lado aqui esquerdo, nós vamos ter aqui a artéria coronária esquerda, ramo circunflexo, tá certo? E a interventricular anterior ou descendente anterior é o termo mais utilizado nas provas, tá? DA, inclusive, quando a gente está vendo a questão aí de descrição, de cateterismo cardíaco, a gente vai ver lá DA, descendente anterior, no contexto dessa irrigação da parte anterior do nosso coração, tá? Nessa imagem muito bonita também, a gente observa aqui a artéria aorta, né? A parte ascendente, que é onde as nossas coronárias vão estar aqui originando, certo? Aí a parte do arco aórtico é onde a gente vai estar aqui com as carótidas e as artérias que vão para a parte aí da subclave, ok? O ápice cardíaco, a gente já viu isso aqui, né, em relação ao ventrículo esquerdo, bacana. Aqui, já que a gente está falando um pouquinho, né, de vasos sanguíneos com relação ao coração, essa imagem, ela tem aí uma informação bacana da questão, né, relacionado ao sistema venoso e o nosso coração, ok? Então, eu vou ter aqui, ó, a veia cava superior, que traz sangue da parte superior do corpo ao átrio direito, tá certo? E a veia cava inferior, ok? Então, muito importante essa informação para a gente poder conectar aqui as informações, ok? Então, aqui mais uma imagem do seio coronário. Aqui, observe que é a parte posterior do nosso coração, tá? E ele vai estar recebendo o sangue das outras veias que drenou o sangue que estava no miocárdio. Questão de número 9, da IBFC aqui, EBC 2016. Considerando a anatomia cardíaca e coronariana, assinale as alternativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta. O coração adulto é aproximadamente do tamanho de um punho fechado, semelhante a um cone. Ok, até aqui, né? Apresenta as dimensões de altura entre 13 e 15 centímetros, largura em torno de 9 centímetros
espessura em torno de 6 centímetros. Gente, quando eu tenho esses númerozinhos aqui para a gente ter relação, a gente fica na dúvida. Vamos ver aí as outras opções, né? Será que é esse número mesmo? Normalmente, quando eu vejo uma questão que inclui, assim, os números muito pontuais, eu costumo colocar, tipo assim, vamos ver, né? Boto uma bolinha nele, tá? Item 2. O coração possui 3 camadas. Eu tenho o pericárdio, miocárdio e endocárdio. O miocárdio é a camada mais espessa do coração. O músculo cardíaco, né, é a mais espessa do coração, sendo responsável pela função de bombear o sangue. Então, o miocárdio é o mais espesso? É. Lembrando que o pericárdio, que vai revestir o coração, né, bem intimamente, é o pericárdio seroso. Aqui ele nem detalhou, ele trabalhou de uma forma bem superficial, né, no contexto do pericárdio, que a gente sabe que tem o pericárdio fibroso, que é revestido internamente pela parede do pericárdio seroso parietal, e tem o pericárdio aqui chamado de epicárdio, que é o pericárdio seroso aqui visceral, né? Ele nem trabalhou esses detalhamentos, mas a questão está certa. Os átrios são separados por septo interatrial, ok? Então, entre o átrio direito e esquerdo, a gente tem um septo. Na parte posterior do átrio direito, posterior, a parte de trás, né, do átrio direito, encontra-se os ósteos das veias pulmonares e no átrio esquerdo, os ósteos da veia cava. Gente, quando eu estou falando do lado direito, quem chega nele são quem? Quem é que chega nele? A veia cava superior, né, e veia cava inferior, além do seio coronário, certo? Quando eu falo em átrio esquerdo, quem chega nele são as veias pulmonares. Então, o item 3 está nitidamente falso, ok? Item 4. Os vasos das coronárias constituem um conjunto de artérias e veias responsáveis pela irrigação e oxigenação do coração. O ósseo das coronárias situa-se na base da veia cava e ao lado da aorta. O ósseo da coronária, gente, como é que funciona isso aqui? Presta atenção. Os vasos das coronárias constituem um conjunto de artérias e veias, né? Nós vamos ter aqui responsável pela irrigação e oxigenação. Gente, quem irriga e oxigena? Artéria. As veias não irrigam e oxigenam, a veia drena. A veia drena sangue, né? Que já foi lá, já levou, já irrigou, agora ela vai voltar, certo? Então, por isso que a questão está errada. E o ósseo das coronárias, né? Situa-se à base da veia cava e ao lado da aorta. Como é que acontece? As coronárias, né? Nós vamos ter aqui artéria coronária direita e esquerda saindo da parte ascendente da artéria aorta, ok? E a nossa veia coronária, né? O nosso seio coronário, que na verdade vai juntar várias veias, ela vai desembocar direto no átrio direito. Então, item 4 aqui está errado as informações, portanto, ok? Então, segundo verdadeiro, né? Os demais falso, né? Então, a gente tem aqui o 3 e 4 falso, ó. E aí, ainda ficou naquela dúvida. E agora, 1 e 2 ou só o 2, né? A banca considerou todos esses parâmetros aqui como correto, né? Então, item 1 está verdadeiro. Um coração adulto é aproximadamente o tamanho de um punho fechado, semelhante a um cone. Apresenta dimensão de altura de 13 e 15 centímetros, largura em torno de 9 e espessura em torno de 6 centímetros, ok? Então, esses valores, professora, pode ter que tem uma literatura que trabalha diferente, até porque existe o coração da criança, do bebê, do adulto, né? Então, é bem complicado uma questão nesse sentido, tá? Tudo bem que ele voltou aqui do adulto, né? Mas mesmo assim, tem um adulto maior ou menor, esses valores pontuais, assim, é bem complexo, tá? Mas a banca considerou como certa, pegou de alguma literatura, né? E a gente vai estar aqui tentando analisar esses valores, colocar no nosso resumo, para que caso caia aí uma prova dessa banca especificamente, com esses valores, normalmente a gente consiga gabaritar. Mas eu confesso para vocês que é uma questão mal elaborada, tinha muito detalhezinho para cobrar, ao invés de espessura, largura, altura, né? Esses valores aí bem pontuais relacionados ao coração. Tem um coração do adulto pequeno, do adulto maior, né? Isso aí vai variar de acordo com várias circunstâncias, né? Inclusive com a parte de patologias, quando eu tenho, por exemplo, paciente com hipertensão, esse coração trabalha com pressões maiores, então ele tende a ter um músculo mais grosso,
né? E isso não é legal, a gente vai ter aí dificuldade de irrigação desse músculo mais grosso, né? Que a gente chama de hipertrofia do ventrículo esquerdo, quando já tem, né? Um desencadeamento aí do processo patológico da hipertensão. Então, vários fatores vão interferir na espessura desse miocárdio. Então, por isso que a gente fica aí um pouco insegura nesse sentido de marcar esse tipo de questão. Quando a gente vai para a eliminação, muitas vezes uma questão dessa, ela não faria diferença, mas aqui fez, porque poderia ter a opção de SOA2 verdadeira, mas na verdade foi 1 e 2. Então, fica aí o meu comentário em relação a esse tópico 1, né? Porque o objetivo aqui, de forma nenhuma, é conseguir gabaritar a questão, ver qual é a questão que foi marcada pela banca. O objetivo nosso aqui é evoluir com as questões, aprender, trabalhar aqui de uma forma bem didática para a gente se colocar ali no lugar da prova e ver como que a gente se sai dessas encruzilhadas que as bancas trazem para a gente. Vamos nessa? Próximo bloco eu estou aguardando você. Liga o modo turbo aí, amigo e amiga.